Olá pessoal, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Esse aqui é o podcast da Litera, uma realização da Litera Cultural. Sou o professor Vitor Valente e toda semana, você sabe, você me encontra aqui batendo um papo muito bacana com alguém. Hoje não é diferente. Estou aqui com uma pessoa muito aqui da gente, o Anderson Kairiak, ele me ajudou a pronunciar os is do nome dele, Kairiak. Tudo bem, Anderson? Tudo jóia, Vitor. Primeiro, obrigado por pronunciar o meu nome correto, viu? É um prazer, é um prazer pronunciar o seu nome da maneira correta. Anderson, valeu mesmo, cara, topar aqui, tá aqui com a gente, tirar um tempo do seu dia, bater um papinho conosco, velho. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço o convite, estou muito contente de estar aqui com vocês. Maneiro. O Anderson, nas palavras dele, é um educador e eterno aprendiz, mas ele é muito mais do que isso. Anderson é formado em Direito pela Universidade Católica de Santos, tem especialização em Direito Tributário pela Uniderp, também tem pós-graduação em Design de Experiências de Aprendizagem, vou querer saber o que é isso, tá? Eu olhei e falei, bonito, não sei o que é, tá? Pelo Instituto de Desenho Instrucional e mestrado em Psicologia Organizacional pela Must University dos Estados Unidos. Bastante coisa, hein, garoto? É uma jornada extensa. Bastante. E ainda complementar, né? Tem bastante coisa para aprender ainda. E atua em bastante coisa, tá? O Anderson é professor, advogado, atua com treinamentos, eu vou querer saber disso, mas na hora oportuna. Anderson, a gente olha para o seu currículo, que é muito bacana, e vê o bolo pronto. Pô, aquele cara, poxa, maneiro, tal, mas quem ouve o currículo não para pensar, não faz ideia do percurso nada linear que fez chegar até aí, né, cara? Queria começar, Anderson, te perguntando, que eu acho que é um caminho muito maneiro. E com o que você trabalhou na vida aí, cara? Faz um briefing pra gente. Legal. Eu costumo dizer, quando eu vou aplicar algum treinamento, alguma aula, no momento que eu estou chegando na sala, que eu queria ser astronauta quando eu era criança. Era o meu sonho de infância, ser astronauta. E por uma série de razões, uma delas eu detestar a física e outras matérias de cálculo, eu fui conduzido a estudar humanas. Então, eu tenho uma primeira impressão na faculdade com publicidade e propaganda e depois eu fui estudar Direito. Mas entre um caminho e outro, eu já fiz bastante coisa na vida, como ser palhaço de festa. Palhaço de festa. Tem tudo a ver, não é? Com ser professor. Você lembra, com certeza. Você lembra do seu nome de palhaço? Era Palhaço Fusquinha. Palhaço Fusquinha. Palhaço Fusquinha, 66 ainda, aquele que tossia pra caramba. Tá, maneiro. Eu também fui atendente de videolocadora, eu fui... Para os jovens que não sabem, é muito importante, Anderson, a gente está lidando com um público um pouco mais jovem. Videolocadora, gente, era um lugar que funcionava como uma Netflix física. Você ia até lá, beleza, tá? Você tirava o filme de lá, ele existia no mundo físico, era uma coisa, você levava para sua casa, assistia o filme e a experiência não terminava aí. Você tinha que rebobinar a fita, tinha que voltar o filme para que ele voltasse ao seu estado inicial, aí do início do filme, antes de você entregar e senão você pagava uma multa. Parece esquisito, mas era uma delícia, a gente gostava demais disso. E o mais legal disso era ir na sexta-feira na locadora para alugar 3 filmes e devolver só na segunda. Nossa, o lance dos 3 filmes é verdade. Tá vendo? Passava o fim de semana de Netflix físico. E era a escolha mais importante da semana. Se eu escolhesse um filme ruim, né? E eu era a pessoa importante ali, porque se o cliente não fosse meu amigo, eu ia empurrar só filme ruim pra ele. Que tá ali parado. Exatamente. Ali, né? Não tem lançamento, não tem, gente. Desculpa. Eu também fui bancário. Né? É uma vasta trajetória. Fui bancário, fui, recreador em hotel fazenda. Aí eu passei num concurso público. Sim. Fui servidor público durante 13 anos, fui policial civil. Me orgulho disso. Palhaço Fusquinha... De Palhaço Fusquinha a policial civil. É uma longa trajetória. Quando eu passei no concurso da polícia, eu fiz um acordo comigo mesmo, queria estudar Direito, e aí, a partir disso, a ideia era ser concurseiro. Então, em algum momento da minha vida, eu quis ser juiz, depois quis ser promotor, depois quis ser procurador do Estado, quis ser advogado, e o último ano eu queria simplesmente me formar, que eu já não aguentava mais aquilo. E curioso que no último ano de faculdade,
algumas outras pessoas que eu conhecia, queriam prestar concurso público também, pediram a me ajudar. Você me ajuda a estudar essa matéria, que eu tenho dificuldade, eu vou prestar concurso. E aí eu comecei a ajudar algumas pessoas. E aí, curiosamente, essas pessoas disseram em algum momento para mim que, olha, eu gostei da sua maneira de me explicar, facilitou para mim. Sim. E eu comecei a perceber aquilo como uma oportunidade de carreira também, porque eu já estava alguns tempos no serviço público, aquilo me saturava de alguma forma, né? A gente, se por um lado é muito bom que te dá estabilidade, por outro você se vê em algum momento engessado. Sim. E eu comecei a perceber a questão de lecionar como sendo uma possibilidade de carreira. Então, logo que saí da faculdade, já engatei com uma pós-graduação. Eu me pós-graduei em Direito Tributário, mas é porque é uma disciplina que eu tinha muita afinidade, principalmente nos últimos 6 meses do curso, A questão da pós já estava olhando para a questão de sala de sala de aula, exatamente. Já quis canalizar para uma área que eu gostava de atuar. Tinha uma professora fantástica que deu aula para a gente nos últimos 6 meses, e depois no cursinho preparatório para a OAB, que também é quase que um rito de passagem, né? Sim, sim. E aquilo de alguma maneira me inspirou e eu quis trazer isso como uma oportunidade. Então fui fazer a pós e eu consegui uma oportunidade de lecionar na graduação em Bertioga. Tá. E aquilo é um lugar fantástico. Bertioga ou a sala de aula? Na sala de aula. Porque quando você é aluno, você tem ali alguns pontos de vista e tal, gosta da aula ou não. Mas quando você está ali na frente, você tem a oportunidade de impactar positivamente a vida de alguém de uma maneira sensacional. E eu vivi isso. E eu não tinha muito benchmark para fazer, então eu tinha as referências de professores bons que eu tinha, mas eu também me espelhei em professor ruim. Fundamental. Para olhar aquilo que eu não queria fazer em sala. Exato. E no curso de Direito, felizmente ou infelizmente, não sei, ou se é neutro isso, a gente tem muito professor focado em apenas si próprio, sem olhar para o outro, né, como sendo um futuro parceiro ou alguém que realmente você queira impactar. Sim. E eu tinha esse pensamento e eu levava isso da minha ação para a sala de aula. Então, dar aula para mim na faculdade foi uma experiência excelente. Você segue ainda? Hoje não mais, porque estagnou para mim em questão financeira. Sim, né? sim. Ser professor de uma instituição te limita em alguns aspectos, te dá status por um lado, mas financeiramente, a depender, obviamente, do quanto de aula que você pega por semana, se você é professor horista como eu era, não compensa, Sim. economicamente falando. E numa das aulas que eu dei, na faculdade, uma professora colega minha passou na sala, entrou e ficou assistindo. E é curioso isso, né? Porque normalmente os professores não se assistem muito uns aos outros. E é um pouquinho esquisito, né? Um colega assistindo sua aula, não sei como é para você isso. Eu não sei o quanto ele está me avaliando. Exato. Ou se está curtindo o processo, mas continuei a dar a minha aula da maneira que eu sempre conduzi. Sempre brincando, mas trazendo provocações sérias e saindo de lugares comuns daquilo que se veria numa faculdade de Direito. E aí, no fim da aula, a gente saiu da sala juntos e ela falou assim, cara, eu adorei tua aula, mas eu acho que ela tem a cara da educação corporativa. Aí, o que é educação corporativa? Eu não sei o que é isso. Sabe, empresa? Muitas empresas, ou a maioria delas, precisa capacitar os seus colaboradores, os seus funcionários para questão de produtividade, questão de qualidade de vida no trabalho, questão de saúde mental, hoje se fala muito nisso. Sim. E eu achei que a tua aula tem essa pegada de provocar as pessoas a levarem para uma reflexão, sem querer ser arrogante a ponto de querer ensinar alguma coisa para alguém, mas está ali numa aprendizagem contínua. E aí ela fala assim, vou mandar um currículo teu, manda para mim aqui. Tal. Ela mandou um currículo para uma empresa. E aí, sei lá, 2, 3 meses depois me ligaram dessa empresa, olha, vem dar uma aula aqui, uma aula teste. Uma aula teste. Assim, tem tema? Não, é tema livre. E aí lascou, né? Uma empresa, tema livre, nunca tinha feito isso. Então, nossa, e aí... perdido, né? Me vi completamente perdido. Eu, na época, estava relendo um livro que eu li na época da Faculdade de Publicidade, do Roberto da Mata, chamado O que faz o Brasil, Brasil.
é um livro de antropologia, é um livro mais denso, mas é que ele traz algumas características do povo brasileiro, da sua construção, e eu estava lendo naquela semana justamente um capítulo sobre o jeitinho brasileiro. Tá, legal. Interessante, né? Sim, sim, sim. E aí eu montei a minha aula teste em cima disso. Da ideia do jeitinho. Da ideia do jeitinho brasileiro, mas não como algo pejorativo, como algo positivo, algo que mostra a nossa criatividade, Sim, né? sim. Afinal, tem os dois lados. Sim. E aí eu montei uma aula em cima disso, fui lá, apresentei. Era uma aula de 7 minutos. Fui de terno, profissional do direito, né? Fui de terno, gravata e tal. E aí tinha um outro colega, eu trabalho com esse outro colega até hoje, o Douglas, que ia fazer a aula teste junto comigo. E aí ele foi apresentar a aula dele primeiro, uma coisa bem específica sobre comunicação na liderança. E eu fiquei olhando para aquilo e falei, nossa, eu não vou passar nunca nisso aqui. Eu tô com o jeitinho brasileiro embaixo do braço. Pô, cara. E o cara com isso. Então, aí eu fui lá, no meu momento de apresentar, e apresentei. 7 minutos, né? 7 minutinhos, 7 minutinhos. A gestora que estava me avaliando era uma mulher fantástica, a Isabel. Ela olhava para mim, pô, você pode falar e tal. E aí eu comecei a apresentar todo teorês, né? Juridiquês e tal. Aí eu falei sobre o jeitinho brasileiro, sob uma perspectiva de criatividade. E aí, de vez em quando, eu olhava para a plateia, né, tinha pessoas me assistindo, tá o retorno para ver a disso, reação né? das pessoas, né? Aí ela olhava para mim assim, aí ela, anotava alguma coisa, olhava para mim, fazia uma careta, e eu falei, nossa, eu não vou passar nunca nisso. Isso aqui tá horrível. No final da minha aula teste, ela deu uma devolutiva para o Douglas, falou, gostou muito do treinamento da apresentação dele, curtiu e tal, e falou para mim, cara, adorei tua apresentação, mas não entendi nada do que você disse. Aí eu falei assim, poxa, esse envelope aí, mas o que tá dentro... Isso pode ser, né, uma oportunidade para eu me comunicar melhor. Ela, não, eu gosto da sua maneira de se apresentar, da sua maneira de falar, da paixão que você tem pelo que você está dizendo. Embora você tenha falado algumas palavras aí de compreensão difícil para mim, o mais importante para mim, para te avaliar agora, é o quanto você se conecta com as pessoas. Tá. E ela me falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. A gente não aprende com quem sabe mais. A gente aprende com quem se conecta melhor conosco. Sim. E aí outras pessoas falaram isso ao longo da minha trajetória, mas isso ficou marcado para mim, naquele momento. E aí ela dispensou o Douglas e tal, e ela, na hora que eu estava indo embora, ela me chamou de volta. Falou assim, vem cá, amanhã eu tenho uma nova aula teste, mas aqui para um projeto específico, de um determinado cliente, que é uma trilha de liderança que a gente vem desenvolvendo ao longo dos anos com eles, e eu gostaria que você fizesse parte. Mas é uma aula teste, uma seleção, o cliente vem para escolher aqui 1 ou 2 facilitadores. Tá. Tu topa? De um dia para o outro. De um dia para o outro. E aí eu fiquei pensando assim, eu falei, eu topo. Vambora. Acho que a gente tem que ser movido por desafios, né? Lógico. E aí eu tive o desafio de montar um mini treinamento sobre liderança de um dia para o outro. Dentro de um tema aí específico. Ela falou, olha, o tema é liderança. De um dia para o outro eu montei lá, o que eu vou falar sobre liderança? Você teve algum suporte teórico do que abordar? Zero. Nada, ela falou assim, é livre, o tema é liderança. E aí eu fiquei pensando, e agora, para onde eu vou, né? E aí eu fiquei pensando naquela comparação líder e chefe, né? Sim. E aí eu montei eu ainda tenho esse PowerPoint, bem pobrezinho para a época, né? Para minha habilidade de PowerPoint, mas comparando líder e chefe, eu pegando elementos dos filmes. Então, por exemplo, Gladiador, você tem lá o líder, que é o Maximus, sim, e o chefe, que é o rei lá, o Cômodos, o imperador. Sim. E outros elementos assim tal. E aí eu fui fazendo, na minha apresentação, montei com essa comparação, ensaiei e fui para o dia seguinte lá para essa certificação. Tinha 10 concorrentes à vaga ali. Sim. E aí, mesmo esquema, novamente, as pessoas apresentavam, nossa, o que eu estou fazendo aqui? E aí eu fui um dos últimos a apresentar e eu fui bem. Deu boa. Porque eu também gostei de estar naquele espaço. Tá. Eu acho que isso é essencial para a gente ser bem sucedido em qualquer área da vida que a gente vá atuar, é gostar de estar naquele espaço. Sim. Não é aquela história de amar o que faz e nunca mais trabalhará na sua vida. Não tem nada disso. Não é romantizar. Sim. Mas quando você gosta do que faz, é um passo adiante para você ser bem sucedido naquilo que você quer. Se sentir confortável naquilo que você está fazendo. Eu acho que é bem por aí. E aí eu deixei de ser astronauta para navegar em outros universos, né? E a educação
é um universo gigantesco. Eu posso até trazer conceitos de multiversos aqui, que é tão gostoso de navegar quanto. Sim, sim. Que me dá muito mais a oportunidade de aprender, porque eu sou ávido por aprender, tanto que eu me apresento como um eterno aprendiz, Sim. mas também com a oportunidade de contribuir com com o meu pouco conhecimento com as outras pessoas. De tudo que você falou, Anderson, tem coisas muito legais aí, tô separando aqui na cabeça pra gente poder bater um papo aos poucos, né? Falei Um pouquinho bastante mais. já, né? Mas falou bonito, é o que interessa. Eu não entendi muito bem o que você falou, mas a forma como você falou foi tão gostosinha de escutar, beleza? Tá tudo bem. Cara, acho que, de grosso modo, um público que está fora desse espaço vai entender a ideia de dar um treinamento numa empresa como algo muito ligado a habilidades de ordem técnica, Sim. né? Questões de ordem teórica, de um conteúdo específico. Uhum. E não é o que você faz de modo geral, né, Anderson? Você vai fazer treinamentos ligados a um outro campo, desenvolvendo habilidades de uma outra categoria que as empresas também têm olhado com muita atenção, certo? É por aí mesmo? Sim, é nesse sentido, Vitor. É lógico, existe uma demanda de treinamento técnico, Sim. por exemplo, para quem trabalha com tecnologia da informação, tem muito treinamento relacionado a sistemas, né? Então tem muito treinamento teórico e técnico relacionado ao que se convenciona chamar de hard skills. Sim. Aquele conhecimento bruto. Brutão mesmo. Só que para você aplicar uma hard skill, é preciso você ter outras habilidades também. A gente vai chamar isso de habilidades comportamentais, que são humanas, essencialmente humanas. Então, o meu foco de atuação hoje com treinamento em empresa, não só com treinamento, mas com palestra, com workshops e outras formas de experiências de aprendizagem, é muito mais focado no desenvolvimento de habilidades comportamentais. Então, eu vou falar sobre comunicação. É isso que eu ia te perguntar aqui, porque habilidades são essas, então, Anderson? Essencialmente, comunicação. Comunicação ela vai permear todo e qualquer treinamento, né? Criatividade, eu vou trabalhar negociação, que também tem a ver com comunicação, gestão de conflitos, que tem a ver com comunicação, escutativa, a gente tem trabalhado muito forte nos últimos tempos, até por uma questão normativa. Questões relacionadas à diversidade e inclusão, a assédio, prevenção e atuação em situações de assédio. Então, são vários campos, mas estão muito mais relacionados ao comportamento humano do que especificamente a uma hard skill. Até para trazer como sustentação, porque a gente está falando, recentemente saiu um relatório, bem recentemente mesmo, acho que foi na primeira semana agora desse ano, o Fórum Econômico Mundial, ele lança, de ciclos e ciclos, de tempos em tempos, ele lança um relatório sobre o futuro do trabalho, o futuro dos empregos, né? Que tipo de emprego vai se sustentar pelos próximos 5 anos, que tipo de emprego tende a sumir, que tipo de habilidade é necessário desenvolver para que outros tipos de trabalho passem a existir, enfim. A questão do surgimento das IAs e tal, acho que isso está muito por aí, né? Exatamente. Só que, curiosamente, a maior parte, né, eles fazem uma lista de aproximadamente não, de 15 habilidades que devem ser desenvolvidas até 2030 para que as pessoas permaneçam sendo relevantes no mercado de trabalho. E 2/3 são habilidades comportamentais. Então, fala de liderança, vai falar de curiosidade, vai falar de aprendizagem contínua, de resiliência, de flexibilidade. E esse é o meu campo de atuação. Desenvolvimento, me desenvolvo junto, mas é o desenvolvimento em outras pessoas de habilidades de ordem comportamental. Uma coisa que eu queria aprofundar um pouquinho com você, Anderson, porque quem ouve a gente, quem vê a gente, você é uma pessoa curiosa, isso é legal, isso é importante para a minha vida, mas por que a empresa em que eu trabalho está preocupada em que eu seja uma pessoa curiosa? Entende? Né? Muitas vezes a pessoa não tem essa ponte. Entendo a importância disso, deu na minha casa, né? Eu sou uma pessoa curiosa legal, como uma coisa quase que no lúdico. Né? Por que as empresas passaram a se preocupar, e já não é de agora, já há um bom tempo isso, mas cada vez mais, como você coloca, por que essas habilidades de ordem comportamental, Anderson,
elas passaram a ser tão olhadas pelas empresas como um ativo fundamental para elas? Porque, de alguma forma, isso interfere na produtividade, na qualidade de vida do trabalhador, e vice-versa, né? Tá. Tu pegou o gancho da curiosidade, e eu acho um gancho super interessante, porque eu sou uma pessoa curiosa. Quando você é curioso, você quer aprender mais sobre o mundo ao teu redor, e sobre as coisas que acontecem, e a curiosidade é uma habilidade fundamental para criar inovação. Sim. Eu não consigo ser criativo se eu não for curioso. Porque se eu não for curioso, eu não tenho repertório para ser criativo e eu não tenho repertório para inovar. Então, para fazer diferente, para fazer coisas diferentes, eu preciso ser curioso, experimentar, enfim. Por isso, essa é uma habilidade necessária. Entendo. Então, é interessante isso, né? De que modo as empresas começam a constatar que a falta ou baixo domínio de habilidades como essas estão impactando elementos muito concretos, né, no dia a dia. Não é algo do campo do etéreo. Não. A gente está sendo menos produtivo aqui porque a gente tem uma equipe que ela é eficiente em certas questões, tecnicamente ela está bem montada, bonitinho, mas as pessoas não são tão curiosas como deveriam ser, ou que não se comunicam tão bem uns com os outros. Acho que passa muito por isso, né? A área da comunicação, você estava falando, é a grande fonte de muitos conflitos, né, Anderson? E queria muito que você falasse disso, de que maneira a comunicação tem impactado negativamente o trabalho e, por isso, a demanda do seu trabalho, né, para poder azeitar as coisas. É bem legal, né? Tem uma leitura aqui, é uma leitura até meio piegas, né? Que é a do Pequeno Príncipe. Tem lá uma determinada passagem. Se lembra muito daquela passagem do Pequeno Príncipe quando fala do essencial invisível aos olhos, mas tem uma frasezinha da raposa que ela fala assim: a linguagem é uma fonte de mal-entendidos. E é verdade, né? Porque a gente não foi educado e escolarizado para ter essa meta-aprendizagem sobre a comunicação, sobre a forma como a gente se comunica. Sim. Então a gente se comunica muito pensando na maneira como a gente entende. Então eu falo pensando em como eu entendo. A grosso modo é isso. E isso, obviamente, gera muito conflito dentro das empresas, né? Porque um fala A, o outro entende B. Leva isso para um terceiro demandante que entende C, chega no final, o produto não saiu como o cliente esperava, e aí, o que aconteceu aqui? Eu falei, o outro não entendeu, enfim. Então, refletir sobre comunicação é importante para alinhar essas áreas, né? A gente fala muito em alinhamento de expectativa dentro da comunicação. Alinhamento de expectativa e escutativa. Falar aquilo que eu espero de você é tão essencial quanto a demanda que você está me pedindo. Sim. Porque se eu não alinho isso, eu fiz aquilo que eu imaginava que você pediu. Então, é o tipo de empoderamento de informação que a gente leva numa palestra, num workshop sobre comunicação, visando, obviamente, reduzir esse tipo de problema. Enxergar o outro com empatia. E ter empatia não é, eu tenho dó do outro, tenho compaixão, não é só isso. Claro. É tentar enxergar o mundo da maneira dele. E esse é um exercício que a gente faz em sala usando outras referências, não falando, olha, você precisa ser empático aqui. Como é que é possível trabalhar a comunicação? Você leva uma atividade que muitas vezes não tem nada a ver com aquilo que a pessoa faz no dia a dia e depois promove uma reflexão em cima disso. Como é que é a comunicação? Tem uma atividade que a gente utiliza, não quero dar spoiler, porque vai que, né? Que a gente utiliza usando formas geométricas. Então, todos vêm dados na sala e os participantes da atividade só podem se comunicar. Eles não podem trocar de peça uns com os outros, enfim. Eles só podem falar sobre a sua própria peça. Mas eles estão todos vendados, as peças são diferentes. E aí eu tenho um mistério que ronda essas peças. E aí eles têm que descobrir qual é esse mistério. Então eles têm que ir se comunicando. Como é que é a sua peça? Minha peça ela tem um ângulo de 40 graus. Aí quem está no outro lado da sala e fala assim, ângulo de 40 graus? Aí o outro, a minha peça aqui parece um foguete. Aí o outro está com a peça diferente lá, e assim, não. Então, e aí isso é a vivência da empatia. Por quê? Porque para que o outro entenda o que eu estou falando, eu preciso mudar a minha forma de comunicar. E essa é a reflexão que a gente leva no treinamento sobre comunicação, por exemplo. Sim. Que para o outro entender, para eu ser compreendido, a responsabilidade é minha.
eu mudo a minha maneira de comunicar para fazer com que o outro entenda. Levando essa dinâmica para dentro de uma organização, a gente faz a dinâmica para a conversa, e aí, como é que é no dia a dia? Puxa para lá. Como é que é no dia a dia? No dia a dia a gente não se comunica assim, dessa forma e tal. E aí, firmamos compromissos. E daqui para frente, como é que a gente pode fazer? Guilherme, que a gente vai fazer diferente aqui e tal. Então, a gente promove esse tipo de reflexão dentro de uma atividade lúdica, porque todo adulto é uma criança que cresceu. Sim. Que faz com que eles reflitam sobre algo. Muito mais produtivo fazer dessa forma. É por isso que eu me apresento como facilitador de experiência de aprendizagem. É muito mais produtivo para a internalização desse conhecimento e a mudança de comportamento. A aprendizagem se concretiza com a efetiva mudança de comportamento. É muito mais produtivo que isso aconteça de uma forma lúdica através de uma reflexão. Sim, a metáfora é muito poderosa. Exato. Né? E esse é um pouco do trabalho, por exemplo, para trabalhar a comunicação. As áreas se veem como inimigas dentro de uma organização. Não são. Percebe? Tem pessoas de várias áreas aqui trabalhando juntos no mesmo objetivo. Por que a gente não leva isso para fora? Então é um tipo de estratégia, dentre tantas outras estratégias, que promove esse tipo de reflexão sobre comunicação. Que é muito mais produtivo que eu dar uma aula... Sem dúvida. Teórica ali, Sim. O cara olhando o relógio o tempo inteiro, o celular, e já era. Tá falando, cara, eu lembrei de duas coisas. Uma muito recente, a outra muito para trás. Eu vou dar mais para trás para frente. Tá. Um dos conteúdos de literatura, de sala de aula, são os textos do período do achamento aqui do país. E aí vem uma coisa que ela é muito curiosa, tem tudo a ver com o que você falou, Anderson, que é o seguinte, uma coisa que assim, nossa, é verdade, esse é um desafio muito interessante. Os caras vêm para cá e precisam reportar o que acharam aqui para a coroa de Portugal, que nunca botou o pé aqui. Uhum. Num momento pré-Google, num momento pré-Google Imagens, beleza? Tá? Você não tem um Google, como é que é esse espaço? E aí o desafio lá do Pero Vaz de Caminha, por exemplo, né, desses caras que estavam fazendo essa parte de reportar o que estava aqui para lá, como é que eu vou explicar para quem interessa, que é o rei de Portugal, esse território e as coisas que existem aqui tão distintas do que existe por lá? Então tem um texto que ele é delicioso, que é o cara tentando explicar para o rei de Portugal o que é uma banana. Ele quer explicar o que é uma banana. E ele vai fazendo uma série de analogias. Olha, esse negócio aqui os nativos chamam banana, ele tem um formato do pepino. A cor é parecida com tal coisa, a textura é com não sei o que lá. Tem uma hora que eu acho ótima, que eu demorei para entender o que ele queria dizer. Ao cortá-la ao meio, surge a cruz de Cristo. Eu falei, mano, cruz de Cristo? São os pontinhos, sabe? As sementinhas da banana ali no meio e tal. Falei, cara, que coisa incrível, que eu acho que passa um pouco pelo que você está falando. Eu olhei, eu sei o que é a banana, mas eu tenho que ter um movimento empático de que esse outro a quem eu vou reportar, ele nunca viu isso na vida. Que movimentos eu preciso fazer para ter a maior clareza possível do que eu pretendo colocar? Afinal de contas, esse outro é o rei, então deixa dar uma camada... É meio por aí, né, Anderson? Acho que é um pouco por aí nessa questão, né? Sim, total. A gente usa muito desse recurso da metáfora como elemento para internalizar o conhecimento, acender a luzinha do sujeito e ele fala assim, ele ou ela, né? Sim. Olha, meu comportamento aqui não foi tão, né? Olha, eu acho que eu posso melhorar nesse ponto. Isso me levanta uma pergunta para você. O que seria, então, se comunicar bem a partir daí? O que é necessário para uma comunicação efetiva, Anderson? Legal. Para uma comunicação efetiva, é preciso que ela ocorra com clareza. Clareza para quem, especificamente, né? Para ambos. Clareza do ponto de vista de quem fala e da perspectiva de quem fala para quem ouve. Tá. Existe um pressuposto em programação neurolinguística, eu estudei um pouco disso também, que fala que a comunicação, o responsável pela comunicação é o comunicador. E o mapa não é o território. E a comunicação ela só vai se tornar efetiva do ponto de vista de quem ouve. Então, se não funciona, se eu falo algo que a pessoa não entende e eu verifico que ela não entendeu, qual é o meu papel? Mudar a minha abordagem. Sim. Se eu fizer a mesma coisa de novo, o resultado vai ser o mesmo. Não vai ser entendido. É como na sala de aula, aquele professor que explica, o aluno fala que não entende, ele repete a mesma explicação
O aluno é corajoso, ele fala, ainda não entendi. E aí o professor para e grita do lado do aluno, achando que falar mais alto vai fazer com que ele é uma questão de surdez, não é uma questão de entendimento. E lógico que isso vai afetar todo mundo, né? Que vai falar, não, então não vou perguntar nunca mais, é melhor eu ficar sem entender. Nos contextos de trabalho, que é onde eu atuo mais, é da mesma forma. Então, todo mundo tem um monte de coisa na cabeça quando está se comunicando, tanto quanto no papel de quem fala, quanto no papel de quem ouve. Para a comunicação ser produtiva, é preciso ter uma fala clara do ponto de vista de quem escuta, e é preciso que quem escutar de verdade. De maneira aberta, né? E escutar é você suspender temporariamente o seu ego. Porque se você escutar pensando na resposta que você vai dar, você não vai escutar. Sim. Então é uma responsabilidade compartilhada ali. Então tem possibilidades dentro da comunicação, né, de um diálogo como o que a gente está tendo aqui, de checar se a informação está chegando com clareza para você. E se você está compreendendo da maneira que eu quero que você compreenda. Sim. Então tem uma responsabilidade compartilhada na comunicação. Acho que me fez ser compreendido. Não, acho que foi bastante claro, a gente entende. Pelo que você está me dizendo, me corrija, por favor, Anderson, se não foi isso, existe um jogo, me parece, entre essas duas partes, que é um jogo de humildade mesmo, né? De busca de entendimento desse universo comunicacional do outro, né? Como é que eu posso falar para que esse outro entenda, e ao mesmo tempo, quando você, Anderson, fala, como é que eu posso estar aberto para entender aquilo que você está se dispondo a colocar para mim? Por aí? Por aí, total. E aí, você falou de jogo, me veio outra metáfora, né? Comunicação não é jogo de tênis. No jogo de tênis, qual é o teu objetivo? O teu objetivo é derrubar o adversário, jogar a bola na quadra dele e botar ele fora do jogo. Comunicação, para ela ser produtiva, é um jogo de frescobol. Para manter a bolinha no ar. É uma parceria ali o tempo todo, né? E sim, para que isso aconteça, é preciso que eu conheça, que eu me disponha, com humildade, a compartilhar, a buscar entender o lado do outro, de quem me ouve, e ter um pouco de generosidade também de se mostrar. Sim. Então, esse exercício de humildade e generosidade também acompanha uma boa comunicação. Só para não perder o que eu ia comentar, a segunda coisa da qual eu lembrei, aquela série que eu acho maravilhosa da Apple TV, Ruptura. Tá ligado nessa série? Já ouvi falar, mas não assisti ainda. Cara, assiste, que começou a segunda temporada recentemente, não sei quando que você tá ouvindo, assistindo a gente, mas a série é sensacional. Sabe o mote dela? Ela vai partir de uma empresa, que é o que vai dar nome para essa série, e que ela parte de uma ideia muito interessante. Ela não é original, mas é muito interessante a ideia. De que quando você entra no ambiente de trabalho, você apaga todas as suas memórias sobre a vida fora dele. E que fora do trabalho, você também não lembra de nada do que acontece dentro do seu trabalho. Seria perfeito, né? Se fosse assim. A série vai justamente problematizar essa suposta perfeição. Mas não é perfeito, não. Porque você vai se tornar duas pessoas completamente diferentes, né? E tem uma coisa que eu gosto, Anderson, que a ideia de ruptura, ela tá claro nessa ruptura dos dois universos, claro, mas passa um pouco pelo que você está falando, de uma ruptura na comunicação desse ambiente interno, desse ambiente de trabalho, as questões de comunicação entre eles ali. Porque, vamos lá, são pessoas que, como elas não têm memória da vida externa, elas não têm repertório externo. Elas não sabem nada da vida de fora, elas só sabem o que o ambiente de trabalho coloca para elas. E é muito engraçado que as pessoas vão ficando infantilizadas, porque elas não têm repertório. Vale bem a pena, é bem legal, cara. Uma série que vale bem a pena. E, assim, ela é incrível, discussões sobre trabalho hoje, assim, é impressionante, assim, é massa. Boa e mesmo. Pegando o gancho, né, dessa série que você trouxe, desse exemplo excelente, quem acredita ainda que dá para você ser uma pessoa no trabalho, uma pessoa fora dele, né, isso é uma crença que foi incutida ao longo dos anos nas pessoas, mas que não tem o menor fundamento, porque tem não apenas repertório de conhecimento que a gente adquire em outras experiências fora do trabalho e leva para o trabalho, mas tem o nosso repertório emocional também. Exato. Se você não estiver bem naquele dia, emocionalmente falando, a sua comunicação não vai fluir bem, você não vai conseguir trabalhar bem em time, você não vai conseguir realizar muito bem o teu trabalho técnico que tem que fazer ali. Então tudo afeta. E vice-versa, se você vai bem, mal no trabalho, isso vai afetar as suas relações de casa, vai afetar a sua qualidade de vida, enfim. Então, dosar, busca pelo equilíbrio em todos os lugares da nossa vida.
para amarrar esse tópico, eu lembrei de uma frase que ela é apócrifa, né? Não se sabe de fato se é Quem uma falou? frase é atribuída ao Machado de Assis, mas é atribuída a ele, não se sabe sim. Que ele vai dizer, supostamente, ele vai dizer, mas eu gosto muito das aspas, que é: no Brasil ninguém conversa, as pessoas tentam matar umas às outras. Eu adoro essa frase, que é isso, né? Eu não estou ali disposto, aberto a me comunicar. Eu estou justamente pensando no que eu vou falar para revidar o que esse fulano falou, né? Eu nem estou aberto a ler o que ele tem para dizer, para a partir daí sedimentar, entender e, se for o caso, discordar. Não, já parto do princípio da discordância para atacar. A discordância é o lugar comum, né? É a regra. Ela é o ponto de partida. A concordância é a exceção, né? Olha que coisa curiosa. O mundo que a gente vive, e impulsionado por redes sociais, joga isso na nossa cara o tempo todo. Falando em rede social, Anderson, não nesse ponto, mas a gente está vivendo uma era muito marcada pela dispersão da atenção. A atenção fragmentada, a questão das telas, das redes. Isso impacta nesse tipo de trabalho que você tem feito, cara? Você lê isso assim também? Totalmente, porque pensando em experiência de aprendizagem que se aplica, a atenção ela é perdida, né, segundo a neurociência. Alguns anos atrás se falava em 18 minutos numa linearidade para você perder a atenção. Hoje isso aí tem se reduzido para segundos. Sim. Né? Tem um último estudo aí, não vou lembrar o nome do autor agora, que fala que 40 segundos, 50 segundos a atenção já se dispersa, porque a gente vive destas influências, principalmente das tecnologias digitais. Por que isso afeta? Porque a todo momento a gente tem que colocar um estímulo novo, uma reflexão nova, para fazer com que o aprendente ali, o participante de uma experiência, ele fique focado. Numa experiência como essa que eu narrei agora há pouco, vendado, é mais difícil de perder a atenção. Claro. O estímulo proporciona isso. E tem outras atividades também. Então, acredito que em qualquer sala de aula, tanto num curso preparatório como numa faculdade, enfim, há de se haver um movimento, e cada vez as gerações mais novas, mais recentes, vão sofrer mais com isso, de usar estímulos para que o aluno, o aprendiz, seja cada vez mais protagonista da tua experiência, da própria experiência de aprendizagem. Isso faz com que ele tenha um pouco mais de foco, um pouco mais de atenção. Porque se ficar só na aula expositiva, o risco de se perder a atenção desse aprendiz é muito grande. E acredito que no contexto corporativo, você tenha muitas perdas nesse sentido, porque assim, se eu não tenho uma comunicação eficiente, aquilo tem que ser passado, repassado de novo, nossa, você está perdendo bastante com isso. E aí, de novo, a gente volta na questão dos alinhamentos, né? Muitas empresas que eu apliquei treinamento, as pessoas estavam ali, mas o pensamento delas estavam em outras demandas que tinham lá fora para resolver, chefe que liga. Então, esse foi até o tema da minha dissertação de mestrado. Quanto mais a liderança apoiar o processo de aprendizagem dentro de uma organização, mais efetiva, mais eficaz vai ser aquela aprendizagem. Então tem um papel da liderança fundamental aí no sentido de fazer esse alinhamento. Eu não vou te chamar, você vai estar lá presente de corpo e alma. Eu faço esse alinhamento aula a aula com os participantes, né? A gente faz acordos. A andragogia diz que o aluno precisa ter autonomia para aprender melhor, o adulto, né? O aluno adulto. Quanto mais autonomia ele tiver, melhor ele vai estar conectado com o que vai ser aprendido ali exposto. Então, eu faço esses acordos. O que a gente tem que combinar aqui para o nosso dia ser um sucesso? Sim. E aí eles trazem também, tem que ter foco, tem que ter atenção. E se eventualmente falta o foco, a atenção, eu tenho ali Você pode cobrar. Aqui, que a gente combinou. Você que falou e tal. Cara, muito interessante isso. Eu penso aqui, claro que no nosso trabalho daqui interno, quando a gente vai falar com os pais, inscrição dos alunos, cursinho e tal, nesse contexto, a própria família aponta a questão do celular como um problema para o moleque, para a menina. Assim, muita dificuldade em lidar com isso, foco na aula. E aí, beleza, mas quando o dia a dia começa a acontecer, as aulas começam a acontecer, quem está desbaratinando o moleque da aula é justamente essa mãe, esse pai ligando no meio da aula de física, de matemática, de história, do que quer que seja. Assim, cara, que doideira, né? Assim, essa família aponta uma questão,
problema gravíssimo, né? O Juquinha não consegue dar atenção na aula porque ele está no celular o tempo inteiro. Mas ele está no celular o tempo inteiro justamente com essa mãe, com esse pai. Eles não fazem essa sinapse, eles não fazem essa ligação. E aí, assim, nossa, eu não consigo aprender física de jeito nenhum, Vitor. Mas, cara, eu passo, você tá no celular o tempo inteiro. Não, mas é só um pouquinho na tua cabeça, irmão. São 20 minutos na vida real e, mano, 20 minutos a menos na aula de física. Meu amigo, Faz toda a você não diferença. reteve nada. Faz toda a Exatamente. diferença. No treinamento, a gente procura usar o celular de uma forma proativa para uma determinada atividade. Então, por exemplo, vamos fazer um quiz, um joguinho. Sim. Porque o pessoal gosta de game, né? Nós somos competitivos por natureza. Vamos fazer um quiz aqui e tal, e a gente vai usar o celular como recurso. Do contrário, eu faço esse acordo, deixa de lado. Precisa responder, sai da sala, responde. Sim, lógico. Volte, esteja presente de corpo e alma, porque o simples fato de você utilizar o equipamento aqui na frente de outras pessoas, primeiro, autoriza outros a usar também, mas você também tira o foco de quem não tem nada a ver com a história. É um convite de expressão, né, Anderson? Exatamente. Não tem É um jeito. convite. Cara, você já rodou bastante por aí, né, Anderson? Você já passeou um pouquinho, né, bicho? Já rodei um pouquinho. Por onde que você andou por aí? Me conta aí. Olha, velho. cara, vou pegar do ano passado, tá? Eu acho que eu só não fui para Roraima e para Rondônia. Eu já fui para o Pará, eu já visitei a Serra Pelada. Nossa, você visitou a Serra Pelada. Ali é um lugar tenso. Opa. Mas é um lugar de gente muito boa também. Que treinamento você foi aplicar? Eu fui aplicar um treinamento lá numa mina de extração de minério de ferro. Caraca, tá. Era um treinamento de formação de facilitadores. Dentro dessa empresa, existe uma demanda de treinamento técnico que é aplicado pelos próprios colaboradores, pelos próprios funcionários. E aí o meu papel lá era capacitar esse funcionário para que ele consiga criar uma experiência de aprendizagem eficaz para quem ele vai aplicar. Então é um treinamento de formação de professores, né? Grosso modo. Sim. Formação de facilitadores. Então, nesse treinamento específico, eu já visitei a Serra Pelada, mas já visitei Carajás, já visitei Vitória, Minas, Rio de Janeiro, outros treinamentos, outros lugares que eu já fui para Salvador, Recife, Nordeste quase inteiro, Mato Grosso do Sul. Eu dei treinamento uma vez numa fazenda, cara, que ficava num lugar chamado Alô Brasil. O lugar se chama Alô Brasil. Alô Brasil, uma cidadezinha que a gente chegava, vai de avião até Cuiabá, aí de Cuiabá pega um teco-teco até Água Boa, e de Água Boa mais 3 horas de carro para chegar em Alô Brasil. Alô Brasil. É bem... várias bandeiras do Brasil ao longo do caminho. Acredito, para dar Alô Brasil ali e tal. Né? E foi bem interessante. Foi bem interessante porque, obviamente, é um lugar que é uma fazenda com pessoas carentes de alguém de fora vir dar um treinamento, Sim. justamente pela dificuldade logística, mas foi um treinamento bem legal, com um carinho. Nesse lugar, Vitor, lembro a gente conversando antes, falou de história engraçada, a sala de treinamento era uma igreja. Na igreja? Era a igreja da fazenda. Era o melhor lugar, tinha o melhor espaço ali. Acústica legal. Tinha lá, e aí fica meio assim, né? Porque às vezes, uma hora ou outra, escapa uma palavra. Né? Que não é tão apropriada pra igreja. Aí você olha e me perdoa, Senhor. Bom demais, velho. Foi divertido, bem legal. Mas, cara, num movimento como esse, né, de você ir para lugares diversos para poder aplicar treinamentos, eu acredito, Anderson, que isso deve exigir de você alguns cuidados adicionais do que você aplicar um treinamento na sua cidade, por exemplo, aqui na Baixada, em São Paulo, que seja, enfim. Porque existe uma questão de você estar indo para um espaço que é um espaço do outro. O Brasil é gigantesco, variantes culturais diversas, variantes de fala diversas, repertórios dos mais diversos em muitos sentidos. Como é que é isso, bicho? Você tem que chegar devagar, né? Você não pode chegar pé na porta dando carteirada. Eu sou mestre em psicologia organizacional, não tem nada disso. Eu gosto sempre de me ambientar no lugar onde eu vou. E uma coisa que ajuda muito, né, lembrando da Isabel lá atrás e de outras pessoas que passaram pelo caminho, falaram sobre
que a gente não aprende com quem sabe mais, a gente aprende com quem se conecta melhor conosco. Então, o meu papel como comunicador é buscar elementos para me conectar com essas pessoas. Então, por exemplo, se eu vou para São Luís do Maranhão, por exemplo, que é um lugar que eu adoro, e aí algumas coisas aparecem por acaso para mim. Essa foi uma das histórias que apareceu por acaso. Chegando do aeroporto, né, pegando o Uber pro hotel, era época de São João. Foi ano passado que aconteceu isso comigo, São João. No Maranhão, é diferente do São João no resto do Nordeste. O Maranhão está muito mais perto do Norte do que do Nordeste. Sim. E aí o motorista do Uber falou para mim assim, você tem que ir no Arraial lá e tal para ver o boi bumbá do Maranhão, o bumba meu boi do Maranhão, é um negócio. Aí eu, como é que é isso aí? Ah, porque tem boi de orquestra, tem boi de matraca, tem boi de não sei o quê. Ele foi me inteirando do boi ali. Legal. Beleza, fui dormir. Tá. Dia seguinte eu fui aplicar o treinamento. E aí, na minha apresentação, normalmente eu conto uma historinha sobre mim, né? Como essa que eu contei hoje, né? Do astronauta. Tá. E aí eu pergunto, e aí, quem é do boi de não sei quem aí? Aí eu, o cara conhece o boi. Sabe. Já era. É genuíno, porque eu me interesso por cultura, eu gosto disso. Mas eu consigo capturar a atenção do outro lado se conecta melhor conosco, a aprendizagem é conexão, claro. E cria esse ambiente mais positivo para aprender também. Sim. Isso é uma coisa que eu falo. Então, cada lugar que eu vou, eu procuro me inteirar sobre como é que aquele povo age. Primeiro, para eu criar essa conexão e depois para eu não perder a conexão. Exato. Porque se eu falo alguma coisa que vai contra, eu evito determinados assuntos. Mas dependendo da forma como eu me posiciono, pode criar uma ruptura. Exato. E aí acabou a aula, acabou a experiência. E esse negócio de você começar com algo próprio da cultura, do espaço daquele lugar, rompe até algum pressuposto, assim, alguém que assim, esse cara lá da casa do caramba vindo aqui falar o que eu tenho que fazer. Exatamente. Né? Você já dá uma quebrada nisso, né, Anderson? E aí, ao invés da pessoa me ver como alguém que vem da casa do caramba querendo impor alguma coisa, me ver como... E eu me coloco nesse lugar também. Cara, eu tô aqui para aprender com vocês. Sim. Então vamos construir juntos? Eu acho que é uma responsabilidade compartilhada, assim como comunicação. E lecionar, né, criar uma experiência também é comunicação. Então, ninguém passa incólume, cara, ao interesse genuíno que a pessoa tem sobre você, sobre aquilo que é importante para você, sobre a sua cultura. E a gente também, e aí nesse ponto de conexão, é interessante porque a gente perde um pouco, por mais que o nosso propósito seja impactar as pessoas, o seu também, como professor, como educador, a gente perde um pouco a noção do quanto a gente impacta. E aí quando no final do treinamento, né, no final da experiência, às vezes uma experiência de 2, 3 dias, a pessoa vem assim com essa aqui é muito boa. Eu ganhei um rapaz chegou com um potinho de mel, assim. Olha assim, Anderson, isso aqui é das abelhas que eu crio na minha casa. Nossa, mano. A outra vem com queijo, né? Em Minas é sempre assim, né? Com comida que eles compram a gente. Vem com doce de leite. Compra maravilhosamente bem. Nossa, cara, tu não sabe o que você faz, né? Você quer guardar as pessoas e levar, porque você percebe o quanto vale a pena ter investido naquela conexão. Você encostou de verdade naquele sujeito, né? Pra ele se mobilizar, uma coisa que, é o mel que o cara prepara na casa dele. É um pedaço da vida dele, Exato. né? Então, uma coisa muito íntima ali colocada. É muito bom. E é da mesma forma que quando vocês veem as aprovações, né? Com certeza. Esse retorno que é intangível pra gente. E que você não dimensiona, né? Uma coisa que eu comento direto, assim, esse é um episódio engraçadíssimo. A gente recentemente veio aqui um ex-aluno nosso, Matheus Braco. Abraço, Braquinho, se você estiver vendo a gente. Mas nosso aluno número 0, assim. Quando a gente começou, foi o primeirão de todos. Eu contei isso para ele. Ele tem um irmão mais novo, que também foi nosso aluno, que tem uma namorada, que é a mulher dele hoje, que também foi nossa aluna. Essa informação é muito importante. Promovendo todo mundo, relacionamentos íntimos de afeto. Isso, colocado aqui. E eu tava voltando do almoçar no Gonzaga com minha mulher, e aí eu trombei o Braquinho, né, o mais novo, na rua com a namorada. E o moleque me viu, ele teve um piripaque. Assim, tem anos que eu não via ele, que eu não vi o moleque.
E ele ficou maluco, assim, caramba, Vitão, tá ficando louco da vida. E ele ficava cutucando a menina, que eu conheço, e que me conhece, meu professor. Eu sei, ele foi meu professor também, eu sei muito bem, eu conheço, eu sei, maluco. A Mariana olhava pra minha cara e falava assim, mano, o que é isso? Eu falei, cara, é isso sim, né? Você não fazer a dimensiona, você não dimensiona, né, o impacto que às vezes você tem e tal, é isso mesmo. E isso acontece, né? E isso é um alimento pra gente, né? Que faz com que... Porque não é só retorno financeiro, Não. esse é um valor. Tem um afeto ali que eu acho que ele é diferente. É combustível pra gente continuar e fazer cada vez melhor. Sem dúvida. Cara, por quais empresas aí que você passou, cara? Pode falar pra gente? É isso que você passou por umas empresas bacanas aí, grandes, cara. Passei, já dei uma rodada Brasil afora, né? Então, eu rodo muito com a Vale, A Vale. Um treinamento de formação de facilitadores e outros treinamentos também, mas também já rodei em diversos bancos, né? Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, operadora de telefonia, claro, Vivo TIM. Sim, acredito. Que mais? Burger King, treinamento sensacional no Burger King para falar de direito. É mesmo? Numa trilha de aprendizagem que eles tinham. E aí um dos módulos era para falar sobre relações trabalhistas, e aí a área de domínio. Sim. O Boticário, um programa de desenvolvimento de liderança fantástico que eles têm lá, que eu tive o privilégio de participar também. E várias outras, Grupo Pão de Açúcar, Carrefour, legal. Empresas maiores, empresas menores. Então, muito treinamento online, muito treinamento presencial. Então, tem... Inclusive, gente, acho que vale a pena comentar isso com vocês. É um trabalho que a gente desenvolve aqui com o Anderson, sob a coordenação dele. A Litera também desenvolve esse tipo de trabalho de treinamento a partir do trabalho do Anderson. A gente é bastante conhecido em função do nosso trabalho com o cursinho, o pré-vestibular, os cursos de texto, mas esse trabalho também é desenvolvido por nós, inclusive desde o início. Pouca gente sabe, mas o primeiro trabalho que a Litera desenvolveu lá atrás gira em torno de questões como essa. Então, caso você tenha interesse, a sua empresa tenha interesse, entre em contato com a gente para a realização desses trabalhos também, né, Anderson? É isso aí. A gente certamente vai apoiar da melhor forma a sua organização e, enfim, vem conversar, a gente está sempre predisposto a trabalhar mais, né? E Anderson, quem tiver interessado em te conhecer, suas redes e tal, para entrar em contato com você, conhecer um pouco mais do seu trabalho, como faz, cara? Ele pode entrar em contato comigo via LinkedIn, né? Anderson Kairiak, meu sobrenome é C-A-I-R-I-A-C, de trás para frente, o Super Neto vai colocar meu nome certo ou via Instagram também, pelas redes sociais a gente pode conversar, pode bater um papo, marcar uma conversa, um café. O arroba qual é? @Anderson Kairiak, tudo junto. Também. Isso. Maravilha, gente. Muito legal, Anderson. Gostei pra caramba do papo, velho. Bem maneiro, bem maneiro mesmo. Muito, muito bacana. E ó, caras, acho que você gostou também, então não esquece, se você, eu tenho certeza que gostou desse vídeo, se está assistindo a gente, curte vídeo, assina canal, ativa sininho. Está ouvindo a gente nas plataformas de áudio, não esquece de curtir esse episódio, compartilhar para ele chegar em muito mais gente, e tenho certeza que vocês vão gostar pra caramba. Anderson, valeu mesmo, cara, ter topado vir aqui, foi um papo muito maneiro, cara. Espero você aqui mais vezes, tá? Pode chamar que eu venho. Super obrigado pela oportunidade, abração. Para eu não esquecer, na frente das câmeras, para eu não falar depois que ele não ganhou, os presentes da Litera Cultural para você. Como ia ganhar? Nossa, caneca, nossa aí, colega, meu velho. Obrigado, Vitão. Tamo junto, meu velho. Obrigado mesmo. Valeu. Muito obrigado a todos vocês, gente. Ó, um beijo para todos, para todas e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.